Abra sua Bíblia então comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos do capítulo 1 e depois vamos para o capítulo 16 e vamos ler 3 versículos lá. Romanos 1. Eu creio que é possível colocar aqui. Eu vou estar lendo na Almeida século 21. Romanos 1, capítulo 19 e 20. Diz assim: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que estes homens são indesculpáveis. Em outras palavras, quando você olha o que Deus fez, você não pode afirmar que Ele não existe, entre outras coisas. Capítulo 16 agora. Versículos 25, 26 e 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Pai, pedimos em nome de Jesus que a Tua graça seja derramada sobre nós nessa manhã. Tira de nós toda apreensão, toda preocupação, e coloca em nós um espírito manso. Que o Teu nome seja glorificado, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vamos falar sobre os atributos de Deus. Este mês, como parte da nossa ministração, nós vamos estar falando sobre Deus, a essência de Deus, o que Deus é. E, particularmente, eu entendo que para você ter uma relação adequada com Deus, você precisa conhecer algumas coisas sobre Deus. E eu estou um pouquinho tenso hoje, tá, irmãos? Estou um pouquinho nervoso. E isso é um perigo. Mas eu diria o seguinte: para você adorar a Deus como Deus é, você precisa conhecer a Deus. E o que Deus, quais são os atributos de Deus? Eu sei, irmãos, que quando a gente, e talvez você entenda ou pense que o sermão hoje vai ser um tanto quanto filosófico, mas eu vou, talvez a minha ansiedade é justamente porque o sermão é muito filosófico, mas eu vou tentar
reduzir isso e trazer de uma forma bem prática, bem objetiva, para que você, no final, conhecendo a essência de Deus, você possa estar em condições de verdadeiramente adorar a Deus como Ele merece, se aproximar dEle como Ele quer. Então, quando falamos dos atributos de Deus, e a palavra atributo, é necessário que a gente esclareça o que é atributo. Atributo é aquilo que é próprio, que é característico de algo ou de alguém, uma particularidade. Por exemplo, falar é uma característica dos seres humanos. Aí você vai falar para mim, papagaio também fala. Uma calopsita também fala. Não fala, repete palavras que aprendeu. Porque o papagaio não é capaz de elaborar por si próprio uma frase inteligível. Então, você já deve ter visto papagaio, né? Tem no corre na internet aí um vídeo de um papagaio que era vizinho de uma igreja Assembleia de Deus. Já viram essa? E quando o povo começa a cantar, o papagaio também canta. Canta direitinho, bonitinho, dá os tempos, para na hora certa. Mas ele decorou aquilo. É repetitivo, não é inteligível. Então, falar, argumentar, é uma característica exclusiva dos seres humanos. Só nós. Nós somos sui generis nessa questão da fala, do pensamento, da capacidade de argumentar, de decidir. Então, um papagaio come por instinto. Quem é que tem aquário aqui em casa? Quem tem aquário? Tem, ok. Se você colocar comida demais para o peixe, o que acontece? Ele morre, porque ele não sabe discernir, ele come tudo, né? E aí morre de tanto comer, porque ele não discerne. Tá? Então, atributo é aquilo que é próprio ou característico de algo ou de alguém. Então, nós temos características positivas e negativas. Por exemplo, quando a gente fala de justiça, qual é a característica mais importante da justiça? Ser justo. Então, quando você vê a justiça pendendo para um lado, ela está deixando de ser aquilo que ela deve ser, justa. Deu para entender? Beleza, então vamos caminhar. E aí eu vou pôr um pouquinho de areia nessa conversa. Os atributos de Deus, eles podem ser divididos em 4 partes. Primeira, os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos visíveis de Deus e os atributos invisíveis de Deus. Deu nó aí? Então, eu vou melhorar isso. Então, Deus tem alguns atributos incomunicáveis, ou seja,
características que somente Deus tem, e que Ele não compartilhou isso com ninguém. Então, um dos atributos incomunicáveis de Deus é a aceidade. A aceidade não tem a ver com asseio, tem a ver com a autoexistência de Deus. E quando eu falo da autoexistência de Deus, eu não estou apenas falando que Deus é incriado, que Ele é eterno. Eterno para trás e eterno para o futuro. Só que para nós, seres humanos, que vivemos 80, 90, eternidade é um negócio maluco. Nós temos dificuldades de compreender a essência da eternidade. Então, a seidade é a autoexistência de Deus. Ele existe por si só, sempre. E não é inércia. Inércia é aquele negócio que você movimenta e ele, por inércia, se movimenta infinitamente ou indefinidamente. Não. Ele existe por si só. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Deus compartilha com a humanidade. Por exemplo, amor. Deus é amor? E o homem ama? Ama. Meio torto, mas ama. O amor do homem por alguém, por seu filho, ele pode ter prazo de validade, sim ou não? Já o amor de Deus é eterno, infalível, permanente, por todo o tempo. Então esse é um atributo comunicável de Deus. Então o ser humano ama, mas ama de forma limitada, se for comparado ao amor de Deus. O amor de Deus é ilimitado. Ainda podemos falar sobre os atributos visíveis e os invisíveis. Então, por exemplo, atributos visíveis, tudo que você vê, toda a criação. Então, quando você pega o livro de Gênesis, você começa lendo lá que no princípio a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas a água não existia no princípio. Foi criada. Então, se a água não existia no princípio, como é que o Espírito de Deus se movia sobre as águas? É só para você pensar. Só para você pensar. Cutucar você. Então, os atributos visíveis de Deus são toda a natureza criada. Por exemplo, já os invisíveis, a eternidade. Você não vê. E eu diria que a gente não experimenta a eternidade do ponto de vista racional. Nós experimentamos a eternidade de um outro prisma, de um outro patamar, né? Outra coisa de Deus é a onisciência, a onipotência e a onipresença. Estes são os visíveis, que é a natureza. Aliás, a eternidade, a onisciência, a onipresença e a onipotência são atributos invisíveis de Deus. Está lá, mas eu não vejo, eu não percebo. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre os atributos de Deus, ou seja, aquilo que lhe é atribuído, nós usamos essas atribuições, ou estes alguns exemplos humanos que nós usamos para podermos falar de Deus, do que Ele é, e assim compreendermos a sua essência.
Como eu disse, eu estou tentando traduzir isso da maneira mais simples possível, para que você possa me entender, me acompanhar. Então, quando nós falamos daquilo que é próprio de Deus, nós chamamos isso de atributos, e ele tem por finalidade nos levar a entender, a compreender e podermos adorar a Deus, porque Deus pede na sua palavra que nós o adoremos em espírito e em verdade. Esse versículo é difícil de traduzir, porque talvez nós entendamos mais ou menos bem o que é adorar em espírito, e aí a gente mistifica muita coisa. Se não chorar, se não arrepiar, se não der uns já ficou meio estranho. E em verdade, aí vai ficar mais difícil ainda. Mas tudo bem. Então, falar sobre os atributos de Deus e falar sobre Deus é usar destes mecanismos ou destes argumentos para podermos adorá-lo conforme Ele quer, em espírito e em verdade. Então, vamos falar um pouquinho sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Eu já falei um, que é a seidade. A seidade, então, é a sua autoexistência. Deus não foi criado. Ele é antes de tudo. E vai permanecer depois de tudo. Quando tudo acabar, Deus ainda vai continuar sendo Deus. Isso é tremendo, é maravilhoso. A outra coisa é a imutabilidade. O que é imutabilidade? É a essência da não mudança. Deus não muda. Ele é imutável. E Jesus declara isso em Mateus 25:34. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pode correr por onde correr. O que Deus falou, está falado. É por isso que eu falei algumas coisas aqui a respeito, quando estava falando sobre os dízimos, eu falei alguma coisa. Então, Deus não mudou. Então, a gente vê alguns pregadores hoje em dia falando a respeito de atualizações, precisamos atualizar, precisamos contextualizar. Na verdade, não é nada disso, não há necessidade de nada disso, porque Deus transcende no tempo, no espaço, no presente, no futuro, no passado. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, nele não há sombra nem variação de mudação. Então ele diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então você que questiona alguns princípios, algumas coisas, entenda isso, perceba isso. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Pronto, acabou. Outra coisa, outra qualidade é a infinitude. Então, Deus é infinito em sua soberania, em seu amor, em sua graça, em sua redenção, em sua justiça, em sua bondade, em seu poder, em sua misericórdia. Deus é assim, misericordioso em excesso. E ele diz que não leva em consideração nossos pecados, nossas limitações, nossas fraquezas, nem o tempo da nossa ignorância. Ele é Deus. Então ele é infinito. A sua soberania é infinita.
Ele está acima de tudo e de todos. Envolve. No grego, há uma palavra, há um verbo, na verdade, há uma qualidade verbal que chama-se auristo. O auristo é a ideia de plenitude. Vê por inteiro, completo. O amor de Deus não sofre variação. Em todo tempo, Deus ama. O amor dele, muitas vezes, é incompreensível para nós. Sua graça, Ele derrama a graça, Ele distribui a graça, Ele disponibiliza a graça para aquele que quiser. Aquele que quiser, venha a mim. Quem tiver sede, beba. Quem tiver fome, coma. De graça, beba de graça da água da vida. Isso é graça. Graça é favor imerecido. É algo dado para alguém que não merece aquilo que está recebendo. Misericórdia é o ato de Deus olhar para nós e tratar-nos como filhos dignos a quem não é digno, a quem não é filho. Outro atributo de Deus é a eternidade. E aí na eternidade a gente afirma: Deus é incriado, existe desde a eternidade e existirá por toda a eternidade. Antes que houvesse qualquer coisa, Deus já era. E esse já era a gente usa com cuidado, né, irmãos? Porque a gente fala já era no sentido já foi, já passou. Não, Deus era, Deus é, e Deus sempre será. Outra coisa, outro atributo de Deus é simplicidade. É interessante, né, irmãos, falar que Deus é simples, mas Ele é simples. Simplicidade fala dessa característica de Deus de não mudar nunca. Então, Deus é simples no sentido que Ele não experimenta intensidades diferentes, sentimentos diferentes. Deus permanece sendo sempre amor, com a mesma intensidade. Portanto, Deus não é corpo, porque o corpo é dividido em partes: cabeça, tronco e membros. E ainda assim, outros membros: coração, cérebro, fígado, baço, pâncreas, veias, sangue, são partes. São partes. Pulmões. Deus não. Deus é simples. Hoje nós estamos felizes. Amanhã podemos estar infelizes. Hoje nós podemos amar. E amanhã nós podemos odiar na mesma intensidade que amamos ontem. Deus não. Deus é simples. E a ideia de simples aqui é que Deus é um. Então não tem variação, é um. Como é que nós somos, ou como é que nós estamos? Já que é filosófico,
Como é que nós estamos? Se temos dinheiro, como é que nós estamos? Se não tem dinheiro, nós estamos dando murro até em ponta de faca. Sim ou não? Deus não. Deus é simples. Simples. O seu amor é simples. O seu cuidado é simples. A sua bênção é distribuída para todos de forma igual. Os outros atributos que são os mais conhecidos ou os mais falados, né, é onipotência, onipresença e a onisciência. E o que é onisciência? Onisciência é deter todo saber. Deus sabe tudo. Eu estava na minha sala agora de manhã e eu falei para os meninos lá: você pode esconder as coisas de qualquer pessoa. Você pode esconder dos seus pais, dos seus parentes. Você pode esconder as coisas do seu pastor, dos seus amigos. Mas você não pode esconder nada de Deus. Porque Deus conhece todas as coisas o tempo todo. Então, aquilo que você faz, aquilo que você faz em secreto, que você não faz na presença de ninguém, Deus está vendo. Diga para quem está do seu lado assim: Deus está de olho em você. Eu vou falar, vamos fazer, né? Falar para os outros assim: Deus está de olho em você. Fácil, né? Agora fala assim: Deus está de olho em mim. Aí o bicho pega, né? Você não pode esconder nada de Deus. Ele é onisciente, sabe tudo, o tempo todo. Deus está te vendo agora. Aonde você está? Deus está te vendo. E quando nós falamos que Deus está te vendo, Deus não está te vendo de roupa. Pensa nisso. Então, onisciência é deter todo saber, sabe tudo, e nesse sabe tudo inclui possibilidades, pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro e todo o universo. Deus sabe aonde vai chover e aonde não vai chover. Meu pensamento viaja, né? Porque se Deus sabe tudo isso, por que algumas coisas acontecem? Algumas coisas acontecem que são a reação automática daquilo que nós fazemos. Então muitas vezes culpamos a Deus porque chove demais, ou porque não chove, ou porque chove demais num lugar e não chove em outro. E aí achamos que Deus não está correto. Mas esquecemos que asfaltamos as ruas, que cortamos as árvores, que poluímos o ambiente. Então, produzimos essas coisas e não queremos as consequências daquilo que produzimos. Mas Deus sabe. Deus sabe.
Essa semana nós tivemos um acidente na cidade. Perto dos outros acidentes que já aconteceram parecidos com esse, havia 50 pessoas no lugar. Nenhuma delas ficou gravemente ferida. Outros acidentes parecidos com esse, em Pinheiros ou em alguns outros lugares, causaram mortes. E por que não aconteceu essa catástrofe com vidas humanas? Porque Deus estava segurando até o momento da possibilidade. É louco isso? É doido isso? É. Mas é isso. Porque Ele sabe tudo. Nós não. Nós podemos fazer algumas previsões. E eu olho para isso, irmãos. Eu sou mais velho que alguns de vocês. E eu me lembro que os meteorologistas, há uns 30 anos atrás, não acertavam uma. Vocês lembram disso, não? Lembram? Os meteorologistas não acertavam uma. Vai chover. Chovia uma semana depois. Vai esfriar. Amanhã vai fazer frio. A temperatura vai cair. E o calor continuava por uns dias ainda. Depois, hoje não, né? Hoje o cara fala que vai esfriar e esfria. Mas ontem estava previsto chover o dia inteiro. E quando você olha lá nos gráficos meteorológicos, a probabilidade de chuva pela parte da manhã era de 90%. Choveu aqui? Aliás, falaram para mim que eu estou mais moreno. O sol está judiando de mim, né? Estou ficando pretinho de tanto sol. Por quê? Porque quem manda no tempo não é os meteorólogos, é Deus. É Deus que comanda tudo. E foi assim desde o princípio, não foi? Haja luz. E houve luz. Ah, mas precisa ter escuridão. Haja escuridão. E houve noite, dia, diferença entre um e outro. Tá comigo? Então tá. Tá mesmo, né? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho dos atributos comunicáveis. São aqueles que Deus comunica para nós. Então, conhecimento é o primeiro. Aquilo que é revelado, muitas vezes de forma até sobrenatural. Aquilo que não veio na mente do ser humano, a priori, Deus revelou. Põe para mim aí, projeta aí, 1 Coríntios 2:9, e vamos ler alguns versículos aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Enquanto eles preparam lá. Mas como está escrito, olha só, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus.
Também falamos destas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende bem todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Próximo. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la, mas nós temos a mente de Cristo. Então, de vez em quando você entende algumas coisas. Estava aqui quarta-feira da semana passada, não essa quarta-feira que passou, a anterior. A pastora Flávia estava ministrando aqui, e enquanto ela falava, veio um texto com o qual eu tenho lutado há bastante tempo. Eu tenho alguns textos que eu encafifo de vez em quando, fico questionando, tentando buscar uma resposta inteligível. Estava sentado ali, e eu não sei, ela não falou nada sobre isso, mas veio um versículo na minha mente, e como se tivesse uma luz assim, falei, opa! Porque o apóstolo Paulo diz assim: eu quero estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Porém, eu preciso estar convosco por causa da necessidade de vocês. Esse texto sempre foi uma incógnita para mim. Já li, pesquisei, mas ali sentadinho, a gente chama isso de insight. Deus mostrou para mim qual era o sentimento que o apóstolo Paulo estava vivendo naquele momento. E eu pude entender direitinho esse sentimento de querer ir para Cristo, o que é muito melhor. Mas há tanta coisa para fazer, há tanta coisa para exercer no nome de Deus, no poder de Deus, na unção de Deus, que a gente precisa ficar aqui, né? E aí a gente vai ficando mais velhinho, quer ir embora logo, porque a gente sabe por experiência o que está por vir, o que está para acontecer. E esses próximos anos vão ser anos extremamente difíceis para o reino de Deus, para o povo de Deus. Então, melhor ir embora, mas preciso ficar até que a senha chegue. A hora que já era, aí é só alegria. Amém? Mas entenda isso, faz parte dos atributos comunicáveis de Deus que Ele compartilha contigo, para que você entenda os propósitos definidos por Deus desde a eternidade, e que não era revelado, não estava revelado, mas agora começa a ser revelado para aqueles que amam a Deus. Não está liberado geral para todo mundo de forma indiscriminada, não. Para alguns. Então, conhecimento. Segundo atributo comunicável de Deus é bondade. Você é bom? Eu não estou falando bonzinho. Você é bom? É. Normalmente os pais são bons para os filhos, sim ou não? Nem todos, mas, né?
A Bíblia nos fala que a bondade de Deus é uma das suas principais qualidades ou um dos seus principais atributos. E faz parte da essência de Deus. Deus é essencialmente bom. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ao passo que a gente não é assim. Então, faz parte da essência de Deus ser bom e generoso. Deus é generoso para você? Irmão, Deus tem sido generoso para com você? Você compreende isso? Essa bondade pode ser vista nas obras que Ele fez e no amor que Ele tem manifestado pela humanidade. Se não fosse o amor de Deus, o cuidado de Deus, a mão de Deus, o mundo já teria sido totalmente destruído. Potencial bélico para destruir o mundo está no patamar de poder destruir o mundo 7 vezes. Já pensou isso? E se o ser humano tivesse condições, ele já teria destruído o mundo totalmente. Porque há um potencial de destruir 7 vezes. Imagina o que é esse poder? E por que não se desencadeia? Há quanto tempo você está ouvindo falar que a Terceira Guerra Mundial está para acontecer? Quanto tempo? Uns 20 anos? Pouco mais? E por que não acontece? Se o potencial está aí. Porque Deus está no controle. Ele comanda. Simples assim. Então essa bondade pode ser vista naquilo que Deus faz. Seu amor que Ele manifesta pela humanidade. Ao criar, sustentar e oferecer reconciliação com Cristo. Reconciliai-vos, pois, com Deus, para que você tenha paz. Muita gente não tem paz, porque não quer se reconciliar com Deus. O outro atributo comunicável de Deus é o amor. Já falei um pouco sobre isso. Então, qual é o versículo da Bíblia que fala do amor de um nível tão grande? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, deu. O amor de Deus é assim. Quando Abraão foi instigado por Deus para oferecer o seu filho como um sacrifício, e Abraão ia realmente sacrificar o filho, o que Deus fez? Proporcionou. Aquele cordeiro estava preso pelos chifres lá, e quando Abraão chegou no lugar, não viu? E de repente está lá o animal, apareceu lá o animal para substituir. Então aqui nós vemos o amor de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Jesus é em substituição àquilo que eu deveria de pagar, de sofrer.
Mas porque Deus ama, Ele deu o seu Filho unigênito. No meu lugar, no seu lugar. E como é que você vê isso? Aqui, todo mundo é bonzinho, todo mundo é santo. Aqui está todo mundo lavado no sangue do Cordeiro. Amém? Você não falou amém? Não tem problema não, eu devia ter falado. Mas lá fora, mas Cristo morreu por aqueles lá fora, da mesma maneira como morreu por você e eu. Quando eu olho para o meu passado, estava falando lá na minha classe hoje, eu não compartilho algumas coisas porque é complicado para eles, pode induzi-los ao erro. Mas eu era o cara daquela musiquinha. Conheci um homenzinho torto que morava numa casa torta, numa rua torta, e assim vai. Mas Deus me amou, deixou passar batido todas essas coisas, todos os meus pecados, olhou para mim com um olhar de misericórdia, e antes que qualquer dia existisse, Ele já tinha provido a minha salvação. E Ele proveu a sua também. Ele proveu a sua também. Para que você pudesse ter comunhão com Ele. Plena, completa. Pudesse desfrutar desse amor tão grande. Esse amor tão grande. João capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que existe existia se não fosse por Ele. Depois você lê lá João 3, eu fiz uma tradução livre. Está lá, está isso, está lá. Outra coisa, outro atributo comunicável de Deus é a santidade. E aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo sobre santidade. Deus é santo. E a palavra santo tem a ideia, ou traz carregado dentro de si a ideia de separado. Separado, totalmente separado. E quando a gente fala disso, nós estamos falando de que nada pode contaminá-lo. Nada, absolutamente nada pode contaminar a Deus. O que não acontece conosco. Ele é totalmente separado. Separado de nós. E separado de nós em dois sentidos. Primeiro, por ser o Criador de nós, suas criaturas. Então, Deus tem a vida nas suas mãos. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Então Ele pode dar e pode tirar. Projeta para mim 1 Samuel capítulo 2, versículos 6, 7, 8 e 9. 4 versículos aqui. 1 Samuel 2, 6 a 9. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta, levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte das cinzas, para fazê-los sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor,
estabeleceu um mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Isaías 40. Eu gostaria que você depois em casa lesse o capítulo inteiro de Isaías 40, porque Isaías capítulo 40, ele relata o que Deus é, os atributos dele. Então 40, do 25 até o 31. Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Ele chama a todos pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Até o 31. Próximo. Não sabes, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? O seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado, fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esse é o primeiro. Em segundo lugar, Deus, quando falamos da santidade dele, ele é puro. Puro e certo. Acima de todo pecado, de toda maldade. Inclusive, Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago vai nos afirmar que somos atraídos pelo pecado, mas Deus não pode ser atraído pelo mal e pelo pecado. Isso faz com que haja uma separação entre Deus e nós. Nós somos atraídos pelo pecado? Você já pecou hoje? Pecou bastante já hoje? Eu não sei você, mas eu certamente, com certeza. Então quando falamos de Deus, Deus não pode ser atraído. Como eu disse lá em cima, o outro atributo comunicável de Deus é a justiça. Então parece um paradoxo, mas a justiça deve ser justa. Salmo 119, 142. Põe para mim. Salmo 119, 142. Tua justiça é eterna. Leia comigo. Tua justiça é eterna e tua lei é a verdade. Então, quando falamos de justiça, as coisas estão aí. Primeiro, é eterna. A justiça tem que ser justa. Deus não é injusto, nunca. Ele é justo, totalmente justo. Então de vez em quando a gente ouve alguém dizer, mas não é justo. Não é justo? Tem certeza? Quando o cara diz assim, isso não é justo, Deus não é justo, então ele está dizendo que Deus é mentiroso, porque a Escritura diz que Deus é justo. Os seres humanos não conseguem ser justos.
Os pais não são justos com seus filhos. Não tem pai justo. Não tem mãe justa. Olha para você. Você não atribui 2 pesos e 2 medidas? Mas Deus não. Deus é justo, completamente justo. Mas por que nós não somos justos? Por causa do pecado. Quando chegar lá em cima, a gente pega Adão e Eva e dá um cacete, certo? Porque tudo isso, pecado que tão de perto nos rodeia, é intrínseco a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Romanos capítulo 8, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, e quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós no tempo certo. Verdade é outro atributo comunicável de Deus. Deus é verdadeiro em toda a sua totalidade. Toda a sua totalidade. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. Enquanto nós, os seres humanos, nós mudamos a toda hora. Nós mudamos de acordo com o ambiente, de acordo com as necessidades, de acordo com as circunstâncias. Então, nós não andamos em verdade. Nós mudamos. Nós mudamos o nosso semblante. Nós mudamos as nossas emoções. Nós mudamos de opinião. Nós relativizamos as coisas. Deus não. Deus não. Soberania. Romanos capítulo 1, versículo 20, que foi o texto que nós lemos. Lembra? O texto que nós lemos inicialmente? Para mim, pelos seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Isto fala da soberania. Diante de Deus, ninguém é indesculpável. Quando você pega o Salmo 19, lá está escrito assim: as coisas criadas no céu e a terra manifestam a glória de Deus. Quer ver Deus? Olha para a natureza, olha para o céu. Só de você saber que milhões e milhões, bilhões e bilhões de estrelas, Deus conhece todas elas pelo nome. Isso é tremendo, não é? A vontade de Deus é perfeita. Tem um cântico, só os mais velhinhos, se bem que nem tanto. A vontade de Deus é perfeita. Lembram dele? Quem sabe? A vontade do Senhor é perfeita. Agora não vem na minha mente. Oi? Partiu o quê? A vontade do Senhor é perfeita. Ele adestra as minhas mãos para a batalha. O Senhor é todo poderoso. Isto fala da vontade de Deus, sua vontade perfeita. Salmo 18. Salmo 18, versículo 30 e 31. Enquanto ele vai projetando aqui, o pessoal do louvor pode voltar.
porque um dos hinos que foram cantados aqui nós vamos repetir, tem tudo a ver com tudo isso que eu falei sobre Deus. Salmo 18, versículo 30 e 31. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é provada, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? Qual é o meu objetivo em trazer isso para você? É que para que você, olhando para Deus na sua essência, seus atributos, você possa aproximar-se dele corajosamente, possa adorá-lo com mais condições, porque agora você sabe como é que Deus é, como é que ele age, como ele pensa, o que Deus quer. Porque Deus, apesar de ser tudo isso que ele é, ele não exige que você seja, porque Deus te ama de maneira incondicional. Deus quer você perto dele, e quanto mais você conhecer Deus, mais perto dele você fica. Faça isso. Adore ao Senhor. Vamos ficar de